A data reforça a importância da proteção dos direitos, né, fundamentais de liberdade e privacidade relacionados ao uso de dados pessoais. E o Brasil comemora esse dia com a plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e com a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pois é, mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a consultora em adequação de LGPD, a Débora Coelho Ribeiro. Débora, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Que bom conversar com você ao vivo aqui no nosso programa sobre esse assunto que ainda gera tanta dúvida, né? Que é essa questão da proteção de dados, né? Até quanto nós estamos protegidos a partir da LGPD? Enfim, a gente tem uma porção de dúvidas aqui para hoje, então. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de poder falar. E realmente, tem bastante dúvidas com relação a isso e não é tão complicado como a gente imagina. A LGPD ela veio para dar umas diretrizes, né, de como a gente pode proteger os dados, as empresas utilizarem os nossos dados, né? Então não é nada ruim, é bom e é interessante, é bom a gente conhecer, todo mundo conhecer. Pois é, falando primeiro, Débora, a respeito dessa lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo já se adequou à LGPD? Tem sites que ainda não? Como é que está isso na prática? Porque a gente vê assim, a lei já está em pleno funcionamento, a lei já está em atividade. Mas tá todo mundo pronto já? Está todo mundo adequado ou ainda não? Não, eu creio que não. As empresas maiores, elas já devem estar, a sua grande maioria, se não dizer todas, já devem estar adequadas pelo porte em si delas, né? E a grande maioria também tem alguma relação com empresas fora do Brasil, como a Europa, onde tem a GDPR, então elas têm que também estar adequadas por conta da GDPR. Então elas têm que adequar lá e aqui, né? E outras fora em outros estados, mas em outros países. Mas, assim, as empresas pequenas, por exemplo, eu creio que não, a grande maioria não está, porque ela demanda também bastante trabalho e recursos, né? Então, elas estão, acho que, entendendo como é que isso vai acontecer para poder fazer. Porém, é importante que todas, em algum momento, possam estar procurando esse processo. Porque, por enquanto, a ANPD, que é o órgão que faz essa regulamentação, ela está para auxiliar as empresas. Então, se tiver dúvida, pode conversar com ela e ela tem no site algumas diretrizes, alguns alguns guias para ajudar, né? E são bem claros, simples, nada muito difícil de se entender, né? Como a gente também imagina. Então, assim, eu creio que ainda a maioria não se adequou, tem muitas que ainda não fizeram, mas tem bastante que já estão fazendo, estão no caminho, pelo menos. Uhum. Débora, será que ainda essa lentidão, não essa lentidão, mas será que ainda o fato de muitas não terem aderido ainda, né, não ter começado a usar, é pela falta de conhecimento, é a dúvida? O que pode ser, né? O que seria exatamente a LGPD, assim, para quem ainda não entendeu, para quem ainda tem as suas dúvidas, né? Tipo, como que funciona, o que é, o que ela vem para auxiliar em quê? Protege do quê, finalmente, né? Protege do quê? Então, a LGPD, ela protege principalmente nós, que somos os nossos donos, nossos dados. Então, você tem seu nome, endereço, telefone, RG, CPF e tudo. Eu também tenho, todos nós temos. Então, é para proteger essas informações. A LGPD, ela veio para dar essas diretrizes, né? Como que a empresa pode pegar os dados, né, de cada um, para qual finalidade, ela tem que dizer para qual finalidade que está coletando esses dados. Por exemplo, numa loja de sapatos, de roupa qualquer, enfim, que pede seu nome, eu quero o seu nome, você pode, como detentor desse dado, questionar, por que você quer esse dado? Eu quero para poder te mandar mensagens de promoção, de desconto, enfim, novas coleções. Então, essa lei veio para dizer, olha, você pode pegar e você tem a obrigação de informar a quem está dando esse dado por que você quer fazer isso. Até para evitar que ele seja usado para outras coisas indevidas, né? Como vender para o pessoal e, de repente, você receber uma enxurrada de ligação e e-mails
sobre outras coisas que não tem nada a ver. Né? Ela veio assim para dar essa diretriz, tanto para a empresa quanto para nós, né, que somos os donos, né? E na verdade, também para garantir a nossa privacidade, a nossa não fazer discriminação, né, das pessoas, a gente ter liberdade, né, de poder usar nossos dados, estar enfim, no mercado, na cidade, fazer o que quiser, né, e não ter esses outros impactos negativos, né, que geralmente tem quando alguém pega de forma indevida. Bom, a lei é muito nova, né? Então a gente vê que na prática essas coisas ainda não estão acontecendo, né? Existe uma expectativa de aprimoramento da lei ou de implantação mais efetiva dessa proteção de dados, Débora? Quando é que a gente vai começar a sentir mais na prática, né? Tudo isso que você falou para a gente? Então, tudo isso vai depender da NPD, né? Que é ela que vai fazer essa fiscalização e tudo. Mas, na verdade, ela já pode, ela foi criada em 2018, mas ainda não podia ser sancionada até 2019, né? Na verdade, a sanção começou a ocorrer em 2021, em agosto de 2021. Então, a partir de 2021 até agora, as empresas têm que estar adequadas e as pessoas que se sentirem de alguma forma lesadas já podem ir até a NPD, falar, né, fazer uma autuação e a NPD ir atrás. Por enquanto, o que a gente está vendo é que elas estão ajudando as empresas nessa adequação, porque, como você disse, é novo, né, entre aspas, porque esse assunto de privacidade já vem de muito tempo, mas aqui no Brasil a gente tem essa demora, enfim, de colocar, mas dependendo da situação, ela pode já atuar de uma vez. Já foi no passado, mesmo não tendo essa sanção, algumas empresas já sofreram em decorrência da LGPD, como empresas de construtora, né? A pessoa adquiriu um imóvel, deu todos os seus dados e achava que estava só para essa finalidade de fazer o contrato e de repente começou a receber ligação de outras coisas e descobriu que foi através dessa construtora que deu os dados dela e começou a vir essas ligações. Então, essa pessoa conseguiu, de uma maneira, autuar essa empresa já utilizando a LGPD. Então, tudo vai depender de como vai ser feita a autuação, dada a entrada na NPD e como a NPD vai ver, né, esse processo. Mas o fato é que ela já pode atuar. Se o negócio for muito pesado, muito feio, com certeza ela vai em cima, né? Entendi. E, Débora, assim, na prática, sabemos que quando você fala em empresas, né, já pode aderir, mas a gente também está falando de condomínios, todo mundo entra, né? Quem que participa, né? Quem que é responsável aí por aderir a essa lei? E na prática, como é que funciona? Tem que fazer um cadastro? Aciona onde? Como que funciona? Todo mundo que tem um site... É pelo um site? Todo mundo que tem um site que pede meus dados tem que estar de acordo com a LGPD. Como é que é isso? Como que funciona? Sim, então, essa lei ela vem para todas as empresas que usam principalmente para fins econômicos, né? Então, aí a gente vai entrar numa questão aí que a gente vai conversar, inclusive a igreja também tem que entrar, porque ela pega seus dados, né? Então, todo mundo que pega, todas as empresas, condomínios, igrejas, eu digo até que padarias, porque se as padarias têm os funcionários, eles são CLT, então os dados deles também são capturados de alguma forma. Então, assim, todos que pegam os dados para algum fim, eles têm que se adequar, né, à LGPD. E não tem, assim, um site que você tem que entrar e se cadastrar. Na verdade, na NPD, a NPD tem um site onde ela tem os guias orientando o que essas pessoas que têm que estar dentro dessa, o que essas empresas, né, têm que estar fazendo para se adequar. Então, elas têm que identificar se todos os dados que elas estão pegando das pessoas realmente são necessários
para qual é a finalidade desses dados, para que ela está usando, né? Se ela tem alguma forma de manter a segurança desses dados para que nenhuma outra pessoa venha, entra no seu site, no seu banco de dados, na sua empresa e peguem esses dados de forma indevida, né? Tudo isso tem orientações dentro da lei e também orientações da NPD tem um guia. Então, aí a empresa pega todas as informações e faz o que a gente chama agora de política de privacidade. Lá tem que estar descrito tudo isso. Por isso que a gente tem visto bastante, você tem que aceitar os termos das políticas, porque é lá onde diz para que aquela empresa está pegando seu dado. Eu estou pegando seu dado para fazer um cadastro. Estou pegando o e-mail para te mandar informações sobre a empresa ou sobre novos produtos. Então, tudo tem que estar descrito lá. Além disso, também, nós, como titular, nós temos total autonomia para chegar para a empresa e falar, eu quero saber para que vocês estão usando meu dado, eu quero saber para quem que você deu o meu dado, porque às vezes a empresa também tem que fazer uma transferência para um terceiro. Ajusta aí. Né, o seu dado. Então, tudo isso está descrito dentro dessa política e nós também, como titular dos dados, podemos chegar na empresa e questioná-la se realmente isso está tudo sendo feito, né? Então, é basicamente isso. Então, além dos cookies que você chegou a comentar no passado que isso também tem que ser visto e colocado na política, e informado para que servem esses cookies, tem que aceitar essa política mostrando que você mostrou para o titular e o titular entendeu e aceitou, né? Ele tem que aceitar a forma como trata, né, os seus dados. Nós temos uma pergunta aqui da nossa web telespectadora, da Evelyn Coelho. Ela perguntou o seguinte: sou crocheira e pego os dados das clientes que compram as minhas peças. Tenho que me adequar? Porque ela faz uma outra pergunta anterior. Isso serve para grupo de WhatsApp, por exemplo? Quando a pessoa pega o telefone da pessoa pelo grupo, ali tem essa comunicação, né? Quando a empresa ela é online, isso também entra na lei? Sim, sim. Ela também tem que se adequar a isso, né? Claro que o dela vai ser muito mais simples do que uma empresa maior, mas ela tem sim que se adequar, se atentar para que os dados que ela pega das clientes dela não sejam acionados por outras pessoas que têm má intenção, né? Então, ela tem que fazer isso sim. Com relação ao WhatsApp, também a gente tem que ter uma política para que realmente esses dados, esses telefones, informações dentro do WhatsApp não vazem, né? Inclusive, teve muitas polêmicas com relação à política do WhatsApp, que ele tem que dar também uma política dizendo de como que é a segurança dele, né? E para que ele está usando os nossos dados quando a gente entra, né, no WhatsApp, adquire o WhatsApp. E então todo mundo assim tem que se adequar para que não tenha nenhum problema com relação a isso, principalmente quando envolve questão financeira, né? Quando é uma coisa que não é financeiro, por exemplo, eu vou fazer uma festa de aniversário, chamo todo mundo, coloco o nome lá no meu condomínio para poder liberar, não envolveu dinheiro, então não tenho essa preocupação. Porém, o condomínio que está guardando aqueles dados, eles têm que seguir umas determinações para, eu vou coletar a informação, vou ficar para essa finalidade, vou guardar dessa forma, terminado esse evento, eu tenho que descartar. E como que eu descarto, né? Para que não passe para frente. Apesar de não ter que se preocupar, a pessoa que está dando a festa não tem que se preocupar, de uma certa maneira, o seu intermediário também tem que se preocupar com isso, porque faz parte tá pegando o dado da pessoa, né? Então é complicado, é bem complexo essa situação. Tá certo. Então, a orientação para a gente, pelo menos, para nós que usamos, né, os sites, para nós que entramos em contato e tal, ler sempre essas orientações que normalmente já está aparecendo, né? Nós estamos nos adequando à nova Lei Geral de Proteção de Dados e tal.
veja aqui as nossas regras, veja aqui as nossas regras de utilização e não sei o quê. E a gente nunca vê, né, também. Tem isso. A gente nunca entra lá e lê. Né? Não sei você, na eu verdade, particularmente não. A gente precisa ler, né? Longos, né? Exatamente. Eu mudei exatamente depois que eu comecei a atuar nessa área, porque eu também não lia. Isso para você ver como, assim, não é uma coisa tão nova, né? Ela já existia, só que não tinha uma regulamentação. Agora tem, né? Então, a gente tem que se atentar, a gente tem que ver, a gente tem que ler e dizer, eu aceito e pronto. Se não aceitar, entra em contato com a empresa, porque aí tem que ver como que a empresa vai atuar nessa situação, né? Entendi. Débora, eu gostaria que você deixasse aí, então, umas dicas, assim, para a gente fechar esse tema mesmo, para quem é empresa, para quem é consumidor, assim, uma dica que atenda os dois lados ali, para esse momento que nós estamos aqui de transição, né, Verdade. ainda. E como é que a gente pode se manter protegido na internet, né? Exatamente, que é o... É bem, assim, são dicas, assim, que parecem até um pouco óbvias, mas que fazem todo sentido. Nós, como consumidores, assim, a gente tem que ler essas políticas, tentar ler e tentar entender o melhor possível para poder saber do porquê que aquela empresa está pedindo essas informações, estar atento para se realmente a empresa está fazendo o processo que ela diz que está fazendo, né? E se não estiver fazendo, ela deve primeiro entrar em contato com a empresa, mostrar o seu problema, o que está acontecendo, a empresa tem que resolver. Não resolvendo, aí sim o consumidor pode partir para a MPD, onde ela tem um site que você pode entrar e fazer a sua solicitação, né? Agora, também, muito simples, a gente recebe muita coisa por mensagem WhatsApp, e-mail, links, enfim. Tomar cuidado, né, para a gente não acessar qualquer link, tomar cuidado para não acessar qualquer site, mesmo que seja de pessoas conhecidas, porque a gente está vendo que tem gente que está sendo hackeado, né? Então, às vezes, essa pessoa que você conhece está te mandando um link, alguma coisa, mas não é exatamente ela. Então, procurar sempre ter cautela, receber alguma informação, algum link, para um pouquinho e ver se realmente é confiável, pergunta para a pessoa se ela realmente está mandando aquilo, se aquilo é confiável. Por quê? Porque isso pode ser uma porta para que uma pessoa entre no seu celular, na sua internet e faça uso indevido dele e de repente você nem está sabendo, né? Então, assim, prestar atenção nas empresas que estão pegando seus dados, pode questionar na hora, por que você quer? Ela tem obrigação de te falar, né? É a coisa simples, aí você pode ler a política de privacidade, pode pedir para ela, indicar onde que a gente pode ver, e também prestar atenção se ela está usando de forma correta, como ela definiu lá na política dela, prestar atenção nos links, né, que você está acessando, que você está recebendo. São essas coisas práticas, manter sempre seu celular atualizado, o sistema operacional atualizado, o aplicativo atualizado, enfim, são coisas também que envolvem muito a parte tecnológica, né, ela também ligada, então são coisas que a gente pode fazer como consumidor e a empresa também, né? Se atentar para aquilo que ela vai passar para o consumidor, que seja verdade. Sendo transparente, ser transparente, falar para a pessoa, eu estou pegando por causa disso, estou fazendo isso, e mostrar que realmente está fazendo, a boa fé. Né? Ok. É praticamente isso. Muito bom. Gostaria muito que você deixasse seus contatos para quem está nos acompanhando e queira, às vezes, trocar uma ideia, queira se aprofundar mais. De repente uma pouco empresa, mais. né? Exatamente. Tá se adequando aí também. Tem algumas dúvidas, né? Que eu acredito que ainda tenham muitas dúvidas, né? Sempre vai ter, né? Porque ela também está sempre em mudança. Bom, eu não tenho nenhum site específico, nem a minha rede social é particular, mas eu posso passar o meu e-mail, que é rdeborae@gmail.com,
ou o meu LinkedIn, procurando pela Débora Coelho Ribeiro, acho que é simples de localizar, eu posso orientar alguém que tiver alguma dúvida, tirar dúvida, ou então se precisarem, né, de algum trabalho para adequar a sua empresa, pode também me chamar. Tá certo. Débora, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem de hoje. Obrigado pelas informações. Volte sempre. Uma boa sexta, um bom fim de semana para você. Obrigada, agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso. E se precisarem, podem me chamar novamente, estarei sempre aqui. Tá certo. Obrigado. Obrigada. Uma boa Participando sexta com a para gente. vocês também.